Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui da nossa série do CRUD com o Ktor, tá legal? Bom, na última aula então a gente finalizou o nosso CRUD e nessa aula a gente vai fazer alguns refinamentos aqui pequenos, né, mas importantes para a nossa aplicação, legal? Na última aula eu mencionei para vocês que a gente ia até fazer aqui o CRUD de categorias, só que eu acho que não vejo muito sentido a gente fazer esse CRUD, né? A gente não vai ter nenhuma regra de negócio específica, vai ser a mesma funcionalidade que a gente está fazendo aqui para a questão das despesas, tá? Então eu não vejo necessidade, tá legal? A gente vai manter aqui nas despesas mesmo, que eu acho que já dá para ter uma noção de como que o framework funciona e como que você pode fazer o CRUD com esse cara. Claro, de uma maneira muito básica, tá? Muito básica, porque dá para fazer muita coisa mais complexa aqui com esse framework. É só pra gente ter uma noção, de a gente poder sentir ele um pouquinho. Beleza? Show de bola. O primeiro ajuste que a gente vai fazer é o seguinte, eu tô aqui com a aplicação rodando, vou abrir o Postman, então se eu clicar aqui em Send, ó, a gente tem a nossa conta de água lá cadastrada, né? Então beleza, a gente tá colocando aqui a categoria 2, né, veio aqui a categoria 2, a gente tem aqui, quando ela foi criada, a gente vai formatar esse cara, beleza? O primeiro passo vai ser a gente formatar ele. Então vamos voltar aqui na nossa aplicação, o que que a gente vai fazer? Deixa eu parar aqui. Aqui no nosso Expense Response, a gente tem aqui o nosso mapeamento, né? Para a gente poder pegar de uma entidade e devolver aqui um Expense Response, beleza? Então o que que a gente vai fazer? Vai fazer uma função de extensão que a gente vai chamar aqui, em vez de fazer o toString, já chamar a nossa função de extensão que a gente vai criar aqui, beleza? Então para isso, o que que a gente vai fazer? Dentro aqui da nossa pastinha Kotlin, a gente vai criar aqui, ó, e vai colocar o nosso pacotinho chamado útil. E aqui dentro de útil, a gente vai chamar nosso date extensions. Na verdade não vai ser um pacote, né? Eu já estou criando um pacote aqui, só que na verdade é um date extension. Beleza. E aí como é que a gente vai fazer esse cara, né? A gente vai pegar então de local date, que a gente está utilizando, tá? E aí a gente vai colocar to Brazilian format. Deixar esse cara assim e a gente vai devolver uma string, legal? Então, por que eu estou usando o local date? Só para a gente poder lembrar que lá no na nossa entidade, a gente está colocando o local date time, na verdade, né? Então aqui, ó, deixa eu pegar o local date time. Beleza. Então aqui que a gente vai fazer? Val formatter. E a gente vai pegar aqui o nosso date format, é esse cara aqui mesmo que a gente quer fazer. Para a gente poder colocar as horas, né? A gente vai simplesmente colocar aqui como a ideia está sugerindo para a gente, é isso aqui mesmo, beleza? E a gente pode só complementar e passar a localidade. Eu acho que ele tem aqui um parâmetro locale. Deixa eu ver se ele tem. Locale. Objeto aqui no caso, né? Vou só importar esse cara. A gente precisa passar para ele, né? A linguagem, né? E aqui o country, né? Que vai ser o BR. É esse aqui mesmo. Show de bola. Depois a gente precisa só fazer o seguinte. Faltou um T aqui no formatter. E o formatter é só com M, né? E aqui a gente dá um return. Vai ser o this, que é o próprio coisa. A gente chama o nosso format e passa aqui o format que a gente está criando. Basicamente é isso. Aí agora sim, na nosso mapeamento, a gente tira esse toString daqui e vai fazer o to Brazilian format. Beleza, né? Bem tranquilo de fazer. Eu gosto muito de trabalhar com essas funções de extensões. Bem tranquilo mesmo. Claro que isso aqui dá para melhorar também, tá? Isso aqui é uma maneira bem simples a gente poder fazer. Show de bola. O que a gente vai fazer agora? Bom, como a gente não vai criar de fato aqui o CRUD das nossas categorias, eu vou deixar para vocês aqui o link do GitGit, onde vai ter aqui essas categorias que eu montei para a gente poder adicionar numa coleção que a gente vai criar lá no MongoDB, beleza? Para a gente poder fazer aquela regra, né? O usuário ele não vai poder cadastrar uma despesa sem ter uma categoria existente lá no banco de dados, legal? Então show de bola, vou copiar esse cara aqui, ó. Depois é só você copiar, vou deixar o link aí, tá? E aí você copia, o que a gente vai fazer? Dentro aqui do MongoDB, a gente vai vir aqui, ó, e criar uma nova coleção. Eu vou chamar ela de Category. Só um detalhe, tá? Esse aqui, esse nome tem que ser igualzinho. Vou criar aqui, ó, tem que ser igualzinho, tá? Lá no nosso projeto, tá? Isso aqui é importante. Então se a gente for vir aqui dentro do nosso Category Repository, tem que ser o mesmo nome que tá aqui, tá? Se você colocou Categories, então coloca Categories lá, senão não vai dar certo. Beleza? Show de bola. Bom, criamos. Agora a gente pode vir aqui, ó, dentro do category e colocar aqui, adicionar o export data, tá? Então, eu já fiz, né? Peguei aquele arquivo lá e transformei ele num arquivo .json, tá? Só você pode pegar um notepad ou um bloco de notas e colocar a extensão .json que vai funcionar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer um import e tá lá. Ele já colocou todas as categorias aqui para mim, beleza? Bem tranquilo, né? Bem de boa. O que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou pagar essa coleção, porque agora eu vou colocar outra, tá?
Só que antes disso, vamos fazer o seguinte, a gente vai vir lá no nosso código de service e aqui a gente vai fazer uma verificação se existe essa categoria. Então, para isso, a gente tem, né, a gente acabou criando private val a nossa category repository, certo? Então, depois que está validado aqui as nossas respostas, o que a gente pode fazer? Chamar o nosso category repository, pondo find by ID, passando a nossa request. Cadê o nosso? É o nosso created, né? Update request. A gente tem aqui o nosso category ID. E aqui a gente só simplesmente, caso ela vier nulo, né? A gente dá um return aqui, um simples response. E a gente coloca que é falso. E a mensagem a gente pode colocar categoria não encontrada. Beleza? Pode deixar essa mensagem aqui. Aí ele devolve essa resposta pra gente. Então, só uma regrinha de negócio pra gente poder validar esse cara. Bem tranquilo, né? Deixa eu só colocar aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Então, show de bola. Vamos testar isso aqui, ó. Vamos rodar nossa aplicação. Ah, tá. Aqui vai dar um erro. Por quê? Porque eu não coloquei, né? Que agora o nosso Expense Service, ele precisa... Agora ele tem também, né, a categoria ali, repository. Então, a gente precisa passar a instância desse cara aqui através do get, né? Porque agora a gente, através do construtor, a gente recebeu esse cara, então... Como injeção de dependência, a gente tem que colocar o get aqui para o nosso módulo aqui, né? O nosso coin saber injetar esse cara via construtor, beleza? Então, show de bola. Falar nisso, a gente vai ter que só ver se no repository a gente colocou, ó, colocamos, então ele vai saber injetar. Beleza, vou fechar aqui, vou rodar a aplicação novamente e eu acho que a gente não vai ter problemas. Beleza, tá lá rodando a porta 8080. Show de bola. Agora é o seguinte, eu vou cadastrar então uma despesa que tem uma categoria 3, provavelmente não tem, né, no banco de dados. Ele vai ter que dar uma resposta aqui pra gente. Ah, tá, eu só dei o get, né? Então o get não trouxe nada. Beleza, vou trocar aqui pra post. E aqui eu vou dar um send e agora ele deu um erro, tá vendo? Ele tá dando erro porque a nossa categoria, ela tá esperando um Object ID. E o Object ID, ele corresponde a 24 caracteres. A gente tá passando só aqui, por exemplo, 3, passando só 1, né? Isso aqui dá pra gente poder melhorar depois com o status pages, tá? A gente dá pra melhorar essa resposta aqui. Fica tranquilo que a gente vai chegar lá, beleza? Só que agora é o seguinte, eu vou pegar aqui então o ID de uma categoria, vou pegar aqui, por exemplo, esse ID. Só que agora eu vou tirar de 1, vou colocar 2, por exemplo. Nem sei se tem, não pode ser que tenha. Ó, despesa cadastrada com sucesso. Eu coloquei ali porque realmente tem, ó, 2, 3, 4, 5, né? Ele colocou essa sequência aqui. Beleza, foi cadastrada, mas deixa eu colocar aqui, ó, eu sei que não tem o 6. Então, vou colocar 8, por exemplo. Então, dá um send, ó, categoria não encontrada. Então, beleza, aquela validação que a gente colocou já tá valendo, tá? E aqui, deixa eu voltar aqui para get, pra gente poder pegar. E tá lá, ele trouxe aqui a categoria com ID direitinho. E legal, ele tá também trazendo a nossa data formatada, né? Tá lá 28/6, às 11h59, tá certinho aqui pra mim. Beleza, guys? Show de bola. Então, nesse vídeo simples, né? Só pra gente poder fazer esses ajustes aqui no nosso aplicativo, né? No nosso back-end. E aí eu vejo você no próximo vídeo, onde a gente vai tratar aqui um pouco dos status pages, para a gente poder manipular alguns erros, fazer algumas classes de resposta personalizada. E eu acho legal mostrar para vocês como que aquele plugin pode ser muito útil, né? Para a gente poder capturar qualquer tipo de erro, né? Qualquer tipo de exceção, ou até um status aqui, 404, alguma coisa nesse sentido, a gente poder retornar uma resposta de erro favorável ali para quem está usando o nosso back-end, beleza? Então é isso aí, eu vejo você no próximo vídeo. Até mais.